Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e é um prazer imenso ter você comigo aqui mais uma vez para falar de MMA. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito aí de uma fala do Jiri Prochazka essa semana de que ele estava dominando a luta contra o Poatan e cometeu um erro, né? Mas que ele estava controlando a luta, que ele estava vencendo a luta e muita gente, para minha surpresa, no Twitter concordou com ele. Alguns discordaram, mas muita gente concordou. E eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero convidar você que está conhecendo hoje o canal, que ainda não é inscrito aqui do canal Punch, meu amigo, minha amiga, clica nesse botão de se inscrever, vai ser um prazer ter você comigo aqui. Eu sou um fã de MMA, assim como você, então eu te garanto que você vai gostar desse canal. Esse canal é um canal de fã para fã, é um canal que a gente fala de MMA com coração aqui, né? Eu não sou jornalista, não sou lutador e tô correndo atrás aí dos 10 mil inscritos, né? Então, se você puder se inscrever e me dar uma chance, vai ser um prazer ter você sempre aqui comigo. Você não vai se arrepender não, combinado? Muito bem, então, vamos pro vídeo então, que é o que interessa, né? Pessoal, olha, com o UFC 300 chegando, né, a principal estrela ali do evento, que é o Alex Poatan, tem sido cada vez mais assunto, né, no meio do MMA. A tendência, inclusive, é isso se intensificar nas próximas semanas, seja com elogios ao Poatan, sejam com críticas ao Poatan, mas todo mundo vai querer falar sobre o homem, né? A verdade é essa, porque o cara é o cara do momento, é a estrela do evento do século, né? Como diria aí André Azevedo, não é verdade? Mas enfim, eu estarei aqui repercutindo sempre que alguma coisa interessante surgir, inclusive no vídeo de hoje faremos isso. O Jiri Prochazka, o último adversário do brasileiro, falou sobre a luta entre eles essa semana e deu um pitaco ali sobre a luta do Poatan com o Jamahal, né? Em entrevista ao site Inside Fighting, o tcheco falou que estava controlando a luta contra o Poatan até cometer um erro e ser nocauteado. Abre aspas aí pro Jiri. Eu preciso manter toda a luta nas minhas mãos, cada detalhe, cada pequeno passo no octógono, tudo. Até o momento do nocaute, eu estava controlando a luta. Foi meu erro, foi um pequeno erro, mas nesse jogo não há espaço para esses pequenos erros. Por isso, estou evoluindo nessas pequenas coisas, para ser o melhor. Eu fiz uma postagem no Twitter essa semana abordando essa fala do Prochazka e deu bastante pano pra manga lá, tá? Muitas pessoas discordaram do Jiri, acham que o Poatan estava vencendo a luta, muita gente concordou com o Jiri. Então, para minha surpresa, as opiniões ficaram um pouco divididas e aí eu resolvi fazer esse vídeo para falar a minha opinião, né? Afinal, será que o Jiri estava ganhando a luta do Poatan ou não? A resposta para isso parece simples, mas não é. E eu vou explicar tudo aí de acordo com o meu ponto de vista, com o máximo de detalhes possíveis. Primeiro é importante entender que apesar de uma luta de MMA ser pontuada round a round, essa perspectiva nem sempre reflete a realidade de toda a luta, né? Muito lutador não luta para ganhar round a round. Tem lutadores que têm uma estratégia de luta pensando na luta como um todo. Então, inclusive, é o caso do Poatan. De acordo com os juízes laterais, o Jiri venceu o primeiro round contra o Poatan naquela luta, especialmente porque conseguiu uma queda e teve domínio, né, por cima. Então, se você considerar que a luta em pé não aconteceu muita coisa, teoricamente, mas nós vamos falar disso, porque aconteceu sim, né, no chão, o Jiri desequilibrou na pontuação e venceu o round. E eu concordo, o primeiro round foi do Jiri Prochazka. Mas então, no segundo round, o Jiri foi extremamente agressivo. Ele voltou, deu duas blitz perigosas no Poatan, encaixou golpes limpos no brasileiro, que absorveu muito bem aqueles golpes, e aí você fala, opa, o cara tá realmente com o controle da luta, certo? Mas aí se você pega a luta, você vai observar algumas coisas. Primeiro, o Poatan iniciou basicamente encaixando os seus low kicks habituais, né? Sendo que um deles chegou a quebrar a base do Prochazka. Uma delas derrubou o Prochazka no chão e a outra deu uma bela desequilibrada no Prochazka, tamanha força daqueles low kicks, né? Que a gente sabe que é uma das principais armas do Poatan. E aí, à medida que o Poatan foi encaixando chute atrás de chute, o tcheco foi mostrando cada vez mais incômodo, né? Até que, então, ele executou a queda ali no primeiro round. E aí eu te pergunto, para um striker visceral como o Jiri Prochazka, quando ele é obrigado a levar o seu adversário para o chão, você acha que é bom sinal? O Jiri percebeu, meus amigos, que em pé não estava dando certo. Em pé estava complicado, por isso ele buscou a queda. Ainda que esse estilo de luta, grappling, não seja nada parecido com aquilo que ele pratica de MMA. Então ele saiu totalmente da natureza dele. Isso deixa ele em desconforto também. O Poatan até foi dominado no chão, mas
O Iri também estava desconfortável, apesar do domínio. No segundo round, para não ter que quedar novamente e fazer aquilo que ele não gosta de fazer, que ele não quer fazer, que não é da natureza dele fazer, ele muda a tática. Então o que ele passou a fazer? Ele passou a encurtar a distância, ser mais agressivo, aplicou as duas blitz no Poatan, vários golpes de ângulos estranhos ali para confundir o brasileiro. Então ele passou a ser mais proativo. E o Iri fez isso porque ele percebeu uma coisa: se ele lutasse na distância contra o Poatan, se ele não fosse agressivo o tempo todo, se a luta se estendesse muito, ele perderia. Porque nesse jogo, o Poatan vai minando, pega na perna, golpe no corpo, perna, o cara vai ficando cansado. É uma característica própria do Poatan lutar assim. Então, a luta com o Poatan, o cronômetro, tá a favor dele, por incrível que pareça. Os chutes do Poatan são uma arma que encurrala o adversário, porque obriga o cara a ser agressivo, né? E aí entra a pegadinha, porque ao ser agressivo, o adversário do Poatan entra no raio de ação dos golpes mais mortais dele, como, por exemplo, o cruzado de canhota. E aí lembra que eu falei que o Iri Prochazka deu duas blitz no Poatan? Na primeira, o Poatan se saiu bem, se defendeu, né? Na segunda blitz, né, ali que o Prochazka aplicou, no segundo round, veio o nocaute, né, com um movimento praticamente sem ângulo do Poatan, né? O Iri encurrala o Poatan na grade e é nocauteado com um cruzado curto, né? Na verdade são dois, né? Um de direita e um de esquerda, que, enfim, tira a base do Iri, ele cai, né? E aí depois tenta juntar ali no double leg, toma as cotoveladas na têmpora e a luta acaba. Então, o Poatan encurralado é perigoso porque ele não precisa de muita amplitude ou de espaço para nocautear. O toque da morte pode vir de qualquer lugar, de qualquer ângulo. Então é realmente um poder especial, cara. É um negócio realmente fascinante, um lutador com tanto poder de nocaute. Você estar perto do Poatan, você estar no raio dos golpes do Poatan, é perigo o tempo todo, né? Então é um beco sem saída a luta com o Poatan. Mas para quem está assistindo a luta com um pouco menos de cuidado, um pouco menos de parcimônia estratégica e vê o Iri sendo agressivo, partindo para cima, pode chegar na conclusão de que ele estava dominando as ações. Mas as coisas não são tão simples assim, né? Não é um negócio, não é esse morango todo, né? Só porque o cara tá indo para cima que ele tá dominando a luta. Tem muitos pormenores numa luta de MMA. É uma estratégia atrás da outra, uma estratégia em cima da outra, um cara tentando ler o jogo do outro, e muitas vezes uma coisa é feita no primeiro round para dar resultado no terceiro. A gente não sabe o que tá passando na cabeça do cara. Então o Iri estava tomando a iniciativa, mas era isso que o Poatan queria. O brasileiro chutava, se movimentava para trás, atraía o tcheco para a armadilha. Então não foi um erro pura e simplesmente cometido pelo Iri que fez com que ele perdesse. Ele foi levado a errar. Ele sabe bem disso, tá? Ao ser perguntado aí essa semana sobre quem é favorito na luta entre o Jamahal Hill e Alex Poatan, o tcheco respondeu o seguinte, abre aspas aí pro Iri Prochazka: acho que há mais armas para essa luta no lado do Jamahal Hill. Jamahal Hill vai ter as melhores chances no começo da luta. Se a luta se desenvolver, há mais chances, como eu vi, para Pereira. Vamos ver que vença o melhor. Você percebe que ele assume, nessa fala, que uma luta longa é favorável ao Poatan. Ele sentiu isso na pele. Portanto, Jamahal descansado, com as pernas boas ainda, sem tomar muito low shoot, é quando ele vai ter as melhores chances. E eu concordo com a leitura do Prochazka. Mas essa mesma leitura meio que desmente o que ele falou sobre estar dominando a luta. Ele sabe muito bem qual foi a toada da luta dele com o Poatan. É como eu digo, o Poatan, ele não é um lutador que gosta de contar rounds. Ele é um lutador que gosta de contar nocautes. E ele usa todos os rounds para construir esses nocautes de acordo com cada oponente dele. O Iri Prochazka alega que estava vencendo a luta, e não é verdade, né? Ele pode ter vencido o primeiro round nos pontos, mas na luta ele perdeu do início ao fim, na minha opinião. Mas e você, o que você pensa? Você acha que o Iri estava vencendo a luta, estava tomando mais iniciativa? Você acha que essa questão da estratégia não é bobagem? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito dessas falas do Iri Prochazka. Eu leio todos os comentários e vou ter o maior prazer do mundo em ler o seu, saber o que você pensa, combinado? Se você gostou do vídeo, jab e direto no like. Rapaziada, eu sempre falo, toma um segundo do seu tempo, clicar aí no joinha aí embaixo e ajuda muito o canal, porque motiva o YouTube a divulgar o vídeo para mais gente. Então, de coração, eu agradeço a todo mundo que deixa o like, beleza? No vídeo aqui do lado, eu falei do Charles do Bronx, que tá sendo aí meio que provocado pelo Tsarukyan. O Tsarukyan falou que o Charles só sabe fazer uma coisa,
Será mesmo que ele só sabe fazer uma coisa? Falei sobre isso no vídeo lá, você vai gostar. Se você ainda não viu, passa lá. Um abraço, até amanhã, valeu, fui!